Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A política em Portugal, e não só, vive um momento paradoxal. Alguns dos projetos políticos que acabaram por encabeçar determinado tipo de reivindicações e utilizavam determinadas bandeiras ideológicas ou de problemáticas que eles achavam que a sociedade de facto tinha, começaram a ver algumas dessas bandeiras a ser utilizadas por outros partidos que nunca se preocuparam com isso e que, inclusive, quando tiveram a oportunidade de votar alguma coisa a favor dessas bandeiras, não o fizeram. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. Questões como a imigração, questões como a disciplina de cidadania e outras demais questões, olhe, como por exemplo os impostos, fazem com que estas bandeiras acabem de saltar de mão para mão. Chegamos mesmo a assistir a algumas questões altamente ridículas. Aqueles que achavam que eram politólogos e entendiam aquilo que é a política ou o espectro político nacional e internacional, é melhor voltar à escola e estudar outra vez. Porquê? Porque começamos a ver partidos que são ortodoxos, tradicionalistas, alguns partidos onde a presença do Estado é real e forte, a começar a falar no alívio dos impostos, numa carga fiscal menor, numa surpreendente ou num surpreendente volte-face. Estaríamos à espera, se calhar, de uma proposta qualquer vinda de um partido liberal, mas não de um partido assim, digamos, conservador. E, de facto, o que é ser conservador? Bem, olhando também para determinadas decisões, com o que dizer de escolhas que são feitas para determinados postos ou lugares na justiça e que, por causa da sua visão para uma determinada área na sociedade, são vetados, até por aqueles que se diziam defender aquilo que a própria juíza diz defender. E assim vai estando Portugal neste marasmo, mas um marasmo interessante, onde devíamos começar a substituir, e está na altura de começar a aparecer as tendas do circo, devíamos começar a substituir as tendas do circo pelo circo do hemiciclo. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje, João Maurício Braz. Olá, João, é sempre um gosto ver-te. Não é muito normal, mas não trazes nenhum livro novo teu, não é? Mas que vem a caminho. Está para breve. Está para breve e depois falaremos sobre isto. Olha, João, e tu és alguém que tens acompanhado estes fenómenos, não só na política, mas também, obviamente, na sociedade, porque a política, se calhar, é um reflexo da sociedade. Como é que tu lês estas mudanças de bandeira, ou seja, partidos que nunca se preocuparam, por exemplo, com casos como a imigração, agora a irem buscar essas bandeiras e outros a fazer percurso inverso? Isso sabes que isso é uma constante sempre também da retórica política, não há aquela célebre frase, não é? Que às vezes é preciso mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. E há muitas coisas que não são verdadeiras mudanças, não é? São apenas jogos de palavras e jogos retóricos, não é? Porque sobre determinados temas, no fundo é aquela politicazinha à portuguesa, não é? Em que nada muda, as condições de vida das pessoas não mudam, as questões fundamentais da sociedade também não mudam, e as pessoas vão se entretendo com pequenas quesílias, com debates, que depois aquilo, nós daqui a um ano, se olharmos para trás, está tudo igual, está tudo na mesma, portanto não há... Aliás, até esse assista é um aspecto que eu penso que
que é curioso, mas ao mesmo tempo que é triste, que é partidos que deviam de facto romper, vá lá, com o sistema, seja partidos à direita como à esquerda, seja do Chega, ao Bloco, à Iniciativa Liberal, acabam por cada vez pertencer mais e fazer mais parte desse sistema e entrarem nessa dinâmica do sistema. Portanto, não há grande esperança em grande mudança e continuaremos sempre com um PS com um D lá no meio, ou um PSD com o D mais afastado. Mais afastado. Olha, e nesse sentido, seria demasiado otimista nós pensarmos que, por exemplo, esta preocupação que há com a imigração pode eventualmente levar-nos, a políticas diferentes e a escolhas diferentes? Sabes que são temas complexos. E a imigração, como outros temas, pode-se internamente debater aquilo que se queira debater, mas as grandes diretrizes sobre esses temas vêm de um poder que está muito acima dos poderes ou das soberanias nacionais, não é? E a questão da imigração joga sempre com vários aspectos que ainda não se percebeu bem. Esta grande vaga imigratória, que tem vários motivos, não é? Desde de guerras ao desespero das populações e das pessoas que vêm para a Europa pensando que a Europa é uma espécie de oásis, não é? De felicidade e prosperidade. Porque é que de facto se abriu as portas? Por razões só humanitárias ou por razões humanitárias, não é. Embora possa haver esse discurso a sustentar a aceitação de, por exemplo, que há uma série de anos houve 1 milhão de imigrantes que entrou na Alemanha e a Angela Merkel disse não, nós temos que receber essas pessoas. Mas o atual chanceler já colocou restrições. Sim, mas, ou seja, há muita gente que chega. A questão é, porque é que se abriu as portas desse modo? Isso são várias questões, resumindo um pouco. Porque é que se abriu as portas desse modo? Eu penso que tem muito a ver com a falta de mão de obra barata, e essas pessoas vêm constituir uma espécie também dos novos escravos, porque também vivemos um problema muito sério na Europa e no Ocidente, que é as pessoas cada vez têm mais animais domésticos e cada vez têm menos filhos. As populações cada vez são mais idosas. Basta ver, por exemplo, há taxas de casamento, por exemplo, por cada 100 casamentos há 70, 80 divórcios, isto não é ficção, é a realidade, não é? Há uma mudança sociológica nas sociedades ocidentais. As pessoas também não querem fazer determinado tipo de trabalhos e, de facto, estas grandes vagas migratórias vinham compensar um pouco os trabalhos que ninguém queria fazer e serviam também para aumentar a taxa de natalidade. Agora, há um problema, é que isto descontrolou-se. Descontrolou-se, não é? No sentido que são números cada vez mais crescentes, são números que é curioso, o que é que em termos sociológicos irá provocar, por exemplo, em Portugal, existe 1 milhão de estrangeiros. Um exemplo, daqui a 20 anos, 2 ou 3 milhões, imagina, 20 ou 30% de população que vem de fora, se tornar, portuguesa ou com a nacionalidade portuguesa, pode votar, até pode fazer, nós podemos ser governados por um partido, sei lá, muçulmano, se é que isso é problema. E pode ser, por exemplo, ou realidades desse tipo. Não é o Presidente da Câmara de Londres? Pronto, sim, embora embora não é de um partido islâmico. Não, mas pronto, e também não tinha mal nenhum ser a questão do islâmico, a questão não é essa. Mas, portanto, de facto, há essa alteração sociológica. Agora, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, como se descontrolou, em Portugal isso ainda não se nota muito, mas em muitos países, como Inglaterra, como Alemanha, como França, há quase como uma espécie de surgirem guetos, que sempre surgiram, até noutras décadas, por outros motivos, em França, da Argélia, tudo isso, mas há uma espécie de territórios que os próprios países já não controlam, territórios com regras próprias, com leis próprias, com esse é que deve ser o grande problema, não é? E o que acontece? A preocupação principal. Sim, que a União Europeia e os próprios países, escudados nesse discurso humanitário, o que fazem é deitam muito dinheiro para cima dos problemas, para associações disto, associações daquilo, servem-se disso para fazer combate político interno contra forças antissistema, reputando-as de racistas, disto e daquilo, mas em vez de haver o que é
o que funciona, que é uma política de assimilação, ou seja, tu chegas, aceitas, quando vai alguém à tua casa, em princípio aceita regras mínimas de convivência da tua casa, não é? E o que existe não é nada disso, é aquilo que se chama, na falta do que quer que seja, chama-se isso multiculturalismo, no fundo, que é aceitar. Cada um pode viver de acordo com o modo como quer viver, e nós sabemos que isso depois na prática que isso não existe, que isso é impossível, porque há choques e conflitos tremendos. E os partidos eu penso que no geral, não é? Escudam-se também de uma determinada retórica, os de esquerda sempre com um discurso assistencialista e multiculturalista, o mais à direita com discursos sempre que estão a ver um perigo terrível de invasão e de pessoas hediondas que vêm e que fazem isto e aquilo, e não se resolve verdadeiramente o problema. Olha, não achas que de alguma forma, e olhando para a sociedade europeia, esta questão da escada social foi subida artificialmente, ou seja, o cidadão europeu começou a desejar um determinado nível de vida e uma determinada forma de viver sem aquele progresso e aquele trabalho e aquele desenvolver de atividades normais que nos levam de patamar em patamar? Sabes, nós estamos neste momento... ainda há dias estava a ver um vídeo que foi uns robôs que o Elon Musk lançou. Nós estamos novamente num período, como houve outros na história, por outros motivos, não é? Em que haverá grandes transformações no plano até laboral, naquilo que é o trabalho, naquilo que é o trabalhador, naquilo que são a ideia do que é a ideia do trabalho para a vida que desaparece, não é? A questão de haver cada vez mais trabalhos precários, trabalhos sazonais, de haver uma extinção massiva de postos de trabalho, não é? Substituídos por cada vez por máquinas. A China acabou de construir 200 km de autoestrada em Velteste, sem utilizar um único ser humano. Porque nós temos mas a nova tecnologia cria novos tipos de trabalhos. É verdade, cria novos tipos de trabalho, mas não são... É que sim, a população mundial aumenta, não é? Claro. E são cada vez necessários menos pessoas para realizar as tarefas, não é? Até se fala naquela hipótese de haver uma espécie de uma renda universal sim. em que cada pessoa receba X, no fundo para não haver grandes convulsões sociais provocadas por miséria e desemprego, em que exista uma espécie de um subsídio mínimo para impedir as pessoas de serem antissociais ou violentas, não sei quê, e que permitam mais ou menos viver ali numa espécie de pântano de mediocridade. Não achas que isso vai ser um declínio da espécie? Ou seja, só do ponto de vista antropológico, não é? O percurso da espécie humana deixar de ser desafiada por essas atividades que, no fundo, ajudaram a desenvolver o nosso cérebro. Porque, repara, esta questão, nós sempre fomos inventores de ferramentas e fomos inventores de máquinas, não é? E as máquinas serviram também para nos aliviar de muitas tarefas, especialmente das tarefas mais pesadas e tudo isso. Mas a revolução das máquinas chegou a um patamar inédito, não é? Isto não tem nada a ver com as máquinas que estão para trás, nem com a capacidade das máquinas que estão para trás. Talvez essa decadência que tu falas, generalizada, é possível, não é? Mas haverá uma espécie que já começa a existir, não é? De elites tecnológicas, não é? Que vivem em mundos, inacessíveis a nós, os comuns dos mortais, e que eles também cada vez compreendem menos. A ver isto demora décadas, não é? Tudo isto não é uma coisa que seja de um ano, de um ano para o outro. Embora a velocidade nas coisas tecnológicas é diferente. Sim. Agora aquelas ideias que o trabalho deve realizar, que o trabalho dignifica, de um trabalho para a vida, isso tudo está completamente rebentado. Achas que isso coloca em causa também... Achas que isso coloca em causa também algum espectro político, por exemplo, a esquerda dos trabalhadores, a esquerda que está sempre preocupada com estas questões? Estás a colocar questões muito complexas. Se reparares, a nova esquerda já não tem o conceito de trabalhador para a nova esquerda já é completamente residual. Se foi porque eles abandonaram os trabalhadores ou porque essa realidade começa a desvanecer, ou não têm conceitos e ferramentas para perceber, moderno. para perceber o que é que se está a passar,
Não te sei responder a isso, mas de facto houve uma realidade, não é? E sociologicamente aquilo que é as causas da esquerda, só muito residualmente é que são o trabalho e o trabalhador. Tu não vês discursos de partidos como o Bloco de Esquerda, como o LIVRE, falando de Portugal, centrarem-se muito no mundo do trabalho, na questão Já não, do vão deixando isso para os sindicatos, não? Embora existam questões, por exemplo, terríveis na própria realidade portuguesa. Nós somos dos países que, na Europa Ocidental, que pior remuneração temos, não é? Somos os que mais trabalhamos, mas os menos produtivos, sempre aqueles dramas de sempre. E nessa questão, em relação ao trabalho, não há propriamente assim políticas visíveis sobre as questões do Só trabalho. se fosse através dos impostos, e já lá vamos aos impostos, mas deixa-me colocar também em cima da mesa um tema, não sei se mudou de mão, não sei se foi uma bandeira que se pediu emprestada, mas Luís Montenegro, agora no fecho do Congresso do PSD, neste fim de semana que passou, falou que ia rever os conteúdos e ia olhar, e disse isso no discurso de encerramento, e olhar para a disciplina de cidadania e mais mencionou novamente dar às famílias aquilo que é o papel que lhes compete. Sabes que várias coisas. A primeira, quando se fala da questão das aulas de cidadania, vem aquele debate sobre o conceito de género e a temática do género. Esse não é o problema principal das escolas, nem de perto nem de longe. Embora seja uma questão importante por aquilo que significa. O que ele diz sobre a revisão dos currículos é muito mais preocupante. Porquê? Porque qualquer país decente, sobre questões fundamentais da educação, tem que haver pactos que durem décadas para as coisas funcionarem. E o que acontece é que cada governo que chega muda para lá umas coisas, depois essas coisas transitam para o governo seguinte e aquilo é uma manta de retalhos que ninguém se entende. É porque, repara, alterar currículos significa fazer-se novos manuais, mudar outra vez tudo completamente. Isso é completamente devastador e isso só existe, de certeza, para agradar a determinados lobbies dentro do setor da educação. É uma coisa devastadora e incompreensível que não serve a ninguém, mas pronto, eles querem fazer isso, tudo bem. A questão da temática do género, da grande questão, da grande querela do género nas aulas de cidadania, há vários mitos que envolvem isso. Para já, eu penso que há uma certa hipocrisia do governo quando vem falar nisso, porque ainda há pouco tempo uma das ministras do governo veio falar daquela questão que não são as mulheres que menstruam, há pessoas que menstruam. Pessoas que menstruam. E o primeiro-ministro não se mostrou incomodado com isso. Portanto, toda essa linguagem, há diretrizes oficiais do governo que dizem que se deve utilizar nos documentos oficiais sempre uma linguagem neutra. Não é? Quando o neutro, na língua portuguesa, tem também que se lhe diga. Depois há uma outra questão que é todas estas diretrizes não são nacionais, quer dizer, a própria União Europeia, a própria ONU, a Unesco tem essa obsessão com a questão do género, não é? Depois aqui, estávamos aqui um mês a falar sobre essa questão do género, que o que é que acontece? As aulas de cidadania abordam vários temas, não abordam só a questão do género. Falar da questão do género também é discutível, não é? Existe o género, existe o sexo, o género é uma ficção que se inventou, o género é uma categoria gramatical, não é? Agora, a questão, isso é só uma parte dos programas de cidadania. Os professores e os alunos estão fartos já das overdoses de teoria de género. Depois, eu acho que não há uma ideologia de género, há uma teoria de género que tem a ver com uma outra ideologia, que é a ideologia progressista e que consiste no seguinte, que é, quanto mais tu destruires aquilo que enraiza o ser humano, as resistências do ser humano perante um poder, político, quanto mais destruires isso, político e económico, quanto mais destruires, mais indefeso e isolado tu estás. E desidentificar as pessoas, dizer que
não há homens nem mulheres, que é tudo uma construção social, é tudo uma construção cultural, que eu sou aquilo que sinto que sou, que tudo o que eu sou depende de um ato da minha vontade. Isso faz parte um pouco dessa lógica dissolvente que permite o quê? No fundo, aquela ideia de transformar o mundo num grande supermercado, haver uma espécie de um poder transnacional que tudo coordena e tu não tens nada a que te apegares. A religião é má, a família é má, a tua identidade cultural é má. Portanto, a tua história... A história é uma coisa horrível, tem que ser reescrita. Ou seja, arrasamos com tudo, tu ficas sozinho no universo e o poder económico, o poder político faz de ti aquilo que quer. No meio disto, não é? Esta questão das teorias do género, e temos que dizer, contar a história da origem disso, era preciso saber contar a história da origem disso, a questão não é preciso saber, era preciso contar a história da origem disso. Isso tem a ver com uma perspectiva que tem muito a ver com os ativismos LGBT e do feminismo radical sobre uma série de conceitos sobre o que é o ser humano, que são disparados completos. Aquilo não tem pés nem cabeça, nem ponta a ponta que lhe pega. Ponto final. Qual é o problema da questão do género nas aulas da cidadania? Primeiro, é que se identifica aquilo com a defesa da igualdade, da tolerância e da luta contra a discriminação. Quando não é nada disso. É como se só um grupo é que defendesse isso e os outros não defendessem. Quer dizer, só grupos específicos é que defendem isso, os outros não. Portanto, eles são os donos desses temas e desses conceitos. Isso é o primeiro problema. E depois o que é que acontece? Claro que a luta contra a discriminação baseado na orientação sexual, baseada no sexo, é uma luta de todas as pessoas, é uma luta fundamental que todos têm que levar a cabo, não é? Ninguém tem nada a ver com a orientação sexual das pessoas, o modo como as pessoas vivem, as escolhas que fazem, podemos debater, podemos discutir, mas pronto, é insustentável que exista uma discriminação só porque se é homem, ou porque se é mulher, ou porque é isto, ou porque é aquilo. Isso são coisas básicas. Isso sim faz parte da cidadania, nós olharmos para isso e termos uma atitude crítica e transformadora quando isso são problemas. Outra coisa é entregar essas temáticas a uma perspectiva específica de certos ativismos que tomam conta daquilo e que só eles é que são responsáveis. Os professores nisso tiveram muita culpa, porque quando apareceu a questão do género, o que é que os professores fizeram? Em vez de olharem para aquilo e apropriarem-se daquilo e apresentarem a temática de um modo abrangente, para não terem muito trabalho, começaram a ligar para as associações ativistas, a dizer, olha, temos aqui 10 horas para falar de género, a associação LGBT, Lírio, Arco-Íris, não querem vir cá fazer as 10 horas? E lá iam eles. E vocês, a associação LG, unicórnio cor-de-rosa do futuro solar, não querem... E eles iam. Ou seja, a partir do momento, de facto, tomaram o ativismo... conta daquilo. Depois o que é que acontece? Os governos, uma sucessão de governos, não só de esquerda, também o PSD, criaram uma série de comissões e de observatórios que colocaram nessas comissões e observatórios pessoas só ligadas a esse tipo de ativismo. Tu perguntas, mas isso é mau? Eu acho que não é mau. As pessoas são feministas, querem ser feministas, são feministas, querem ser do ativismo LGBT, são do... Tudo bem. A questão é quando tu formas, por exemplo, um grupo de trabalho para fazer uma série de conteúdos para um currículo educativo a nível nacional, é o mesmo que tu entregares aquilo. Imagina que entregas aquilo só ao Partido Comunista, ou só aos mormons, ou só aos católicos, ou só aos protestantes, ou só aos liberais, ou só aos sportinguistas. Vai sair só aquilo. Não pode ser, claro. Não é? Aquilo tinha que ser representativo de várias visões sobre o tema e não se entregar. Esse ativismo o que é que fez? Pegou naqueles temas e, de facto... Olha, vou dar um exemplo simples para concluir, senão a gente passamos Não, estás à vontade. o tema a falar disto. Há uma comissão para a igualdade de género, tínhamos que falar também sobre o que é que significa, que decidiu constituir uma equipa para fazer 5 manuais sobre a igualdade de género. A equipa sobre a igualdade são 14 mulheres e um homem. A igualdade começa logo bem. Depois dizem, não sei o quê, nós vamos fazer uma abordagem científica da questão do género. Então, ok, vamos ler os livros. Eu dei-me ao trabalho, houve uma altura, isto já tem uns anos, dei-me ao trabalho, sim, ok, vou ler com um olhar sério estes manuais. Tu, para veres, quando pegas num assunto, num tema, tens que ver quais são as referências que os autores utilizam para abordar aquele tema. Se eu quero fazer
um livro sobre, imagina, o funcionamento do coração e a cirurgia cardíaca, se eu meto lá no manual uma série de astrólogos e videntes e não sei o quê, aquilo é um bocado assustador. Astrólogos e videntes. Eu fui ver, li os livros, os manuais que foram então encomendados lá pela Comissão de Igualdade de Género, determinadas equipas, com pessoas muito reputadas, com certeza, tudo isso é inquestionável. E começo a ver os autores. E os autores é Judith Butler, Joan Scott, Adrienne Rich, uma série de nomes. Para quem os conhece, é que muitas vezes as pessoas depois falam isto, fazem estes debates. Lá está o governo a virar à direita, fascistas. Vêm os outros, não, vocês são loucos, querem perverter isto tudo. Mas essas autoras que se pega para fazer esses manuais são autoras que dizem não há homens nem mulheres, a maternidade é uma coisa opressiva para o homem controlar a mulher, as famílias têm que ser desconstruídas, os filhos devem ser da comunidade e da coletividade. Isso está escrito por essas pessoas. A masculinidade é uma coisa tóxica e opressiva e não sei o quê. Estou a caricaturar e a simplificar tudo isto aqui em meia dúzia de frases. A pessoa podia ter uma conversa exaustiva sobre isto, mas para te dizer o quê? Se eu, para apresentar uma temática a adolescentes e a crianças, peguem autoras que têm uma visão completamente pseudocientífica, completamente bizarra e delirante sobre o que é a natureza humana, sobre o que é a realidade, e estou a empurrar aquilo como se aquilo fosse o discurso final e único sobre o que é o bem, a tolerância, a igualdade, algo está errado. Aqui a questão até devia ser extrapolítica. Aqui a questão não é ser de direita ou ser de esquerda. Eu se tenho manuais para medicina que são completamente delirantes, eu devo olhar para aquilo, não me começo a discutir se aquilo é de direita ou se é de esquerda. Quer dizer, e nestas questões das temáticas do género e da cidadania, é precisamente a mesma coisa. A cidadania, nós somos um povo de facto muito pouco cívico e muito pouco cidadão. Há temas fundamentais para discutir. O que é uma democracia? O que é a corrupção? Quais são os direitos das pessoas? Quais são os deveres? O deputado socialista Sérgio Sousa Pinto fez uma vez, falava sobre isso de modo magistral, onde ele elencava, de facto, o que é que pode ser a verdadeira educação. Educação não, porque a escola não deve educar. Quem educa são os pais. A escola deve ensinar. Para a cidadania, não é? E pronto, para a cidadania e as outras coisas todas, não é? A escola não educa, quem educa são os pais. Quando há, eu não sei se ainda há pais, não é? Mas quando havia. Pois. Agora for o substituto. Conceito. Mas, então, o que é uma ditadura? O que é uma tirania? E nisso tudo, obviamente, está incluído o respeito pelo outro, o respeito pela diferença. Agora, o que é o género, não é? A apropriação que houve do género sobre determinados ativismos, que é uma coisa militante, uma coisa ideológica, é a deformação completamente daquilo. Agora, o governo vai mexer naquilo e vai alterar? Não vai, é só conversa. Aquilo vai se arrastar, é uma coisa que por ali anda, que nunca ninguém olhou para aquilo com olhos de ver e dizer, mas afinal o que é que se passa aqui? Porque em Portugal as coisas crescem muitas vezes por si e morrem também por si, não é? O resto é discursos e conversas que temos sobre as coisas. Esta semana é isso, para a semana será outra coisa qualquer, não... Muito bem. Olha, João, relativamente à questão dos impostos, não é que... Eu tenho que dizer que de alguma forma me surpreendeu, neste caso especificamente o partido Chega, apresentar uma proposta para a redução substancial dos impostos, sendo que quando olhamos para as propostas políticas do Chega, vemos em determinadas áreas também uma presença do Estado que se calhar não seria tão saudável assim. Sabes, eu penso que isto é um país onde há sol, onde se come bem, onde as pessoas são hospitaleiras, mas depois há uma série de coisas que falham sempre e a política, até os novos projetos políticos têm surgido, tem sido uma desilusão à esquerda e à direita. Os liberais, afinal, são socialistas, não é? O Bloco de Esquerda, porque é preciso também uma esquerda forte. A pessoa pode ser de esquerda, pode não ser, pode estar de acordo, pode não estar, mas a esquerda chama a atenção para um conjunto de coisas e tem um discurso sobre um conjunto de coisas que é fundamental também olhar sobre essa perspectiva. Para equilíbrios. Também
falharam, comprometeram-se, entre aspas, embrulharam-se com o PS, andaram por ali, não sei o quê, no fundo validaram muitas coisas do PS. O próprio Partido Socialista já tem pouco do que era um certo socialismo. E o Chega, num certo sentido, penso que também se tem comprometido no sentido desiludido muito uma certa direita, pessoas que estavam descontentes com o sistema, com o próprio PSD, com o próprio CDS, que no fundo são muitos dos eleitores do Chega. Porquê? Porque o Chega tem um problema que eu acho que é um problema terrível, que é não tem uma linha ideológica, não tem uma linha política, faz lembrar os antigos barcos, não é? Que só navegavam à vista, junto à costa, não é? Tem que se navegar sempre a olhar para a costa. E todos esses partidos que aparecem como alternativas ao sistema, o que é que têm que ter? Têm que ter uma visão, têm que ter um conjunto de ideias consistentes, sólidas, amadurecidas, sobre os mais diversos temas. Economia, os impostos, a fiscalidade, a saúde, a educação. Ter essa linha e seguirem essa linha, porque o tacitismo, a estratégiazinha, a táticazinha, o meter a perna ao adversário, ver se são mais espertos ou não com o adversário, não sei o quê. Isso é mais do mesmo, percebes? E o Chega tem caído um pouco, tem caído ou enverdou por aí, ou é isso, não faço ideia, não é? Mas, por exemplo, nesta história... São escolhas estratégicas. Nesta história do orçamento partido, fez uma triste figura. Claro que há sempre os militantes empedernidos, tu faças o que fizeres, aquilo está sempre, sim senhor, está certo e... Mas pronto, para dizer que de facto vinham esse e outros partidos apresentar uma linha concreta, segui-la e não andar a navegar à vista. Não sei se queres... Não, aqui a questão vinha... Palavras dos impostos, não é? No sentido de tentar descobrir, não é? Porque repara, parece que, de alguma forma, no hemiciclo... Eu vou usar a expressão que eu usei em off enquanto estávamos a preparar para iniciar a gravação. Parece que, de alguma forma, está-se tudo a tentar colocar na melhor posição possível, na pole position, para eventuais eleições. Sim, mas, por exemplo, depois o que é que acontece? As questões, só para retomar um pouco a questão da fiscalidade, a questão dos impostos, por exemplo, é uma questão fundamental. Nós somos um país com uma carga fiscal muito pesada. Outros países também têm. Tu, se fores ver, os países do Norte da Europa têm uma carga fiscal forte, mas têm vencimentos e rendimentos que não têm nada, e serviços sociais, que não têm nada a ver connosco. Nada. Um exemplo muito simples. Isso são os problemas concretos e reais das pessoas. Tu, por exemplo, mas faz algum sentido tu, se venderes uma casa... Imagina, vendes uma casa, queres comprar outra, ou queres comprar uma outra casa, ou não queres comprar, queres apenas vender e vais alugar. A questão, se não há aquela questão das mais-valias, tu pagas milhares de euros. Porquê é que eu tenho que dar milhares de euros ao Estado quando vendo uma coisa que é minha? Não é? Eu, se vou comprar uma outra casa, o imposto de selo, isto, aquilo, porque é que eu tenho que dar dezenas de milhares de euros ao Estado por um bem que eu preciso para viver? Quer dizer, nós temos um tipo de fiscalidade, podem dizer sim, mas nos outros países existe aquilo. Está bem, mas os outros países são outros países e têm outras condições. Estou a falar da Europa Ocidental. Nós temos uma carga fiscal brutal, que era uma coisa que também exigia o quê? Exigia seriedade de cada político, dizer, como agora, o imposto, novamente, da questão dos combustíveis, chamam-se 500, 600 milhões, haver a coragem de dizer, nós não sabemos como sacar dinheiro. Nós temos que sacar-vos dinheiro, porque nós queremos fazer política, queremos dar dinheiro para aqui e para ali, nós temos que tirar do vosso bolso dinheiro. Portanto, é isso que estamos a fazer. A gente não sabe como. O país não é produtivo, a produtividade não é muito grande, todas essas coisas, e nós temos, de facto, o Estado quer controlar tudo, quer ser o pai de toda a gente, quer também... nós ainda agora saiu o relatório da Preta, temos 20% dos portugueses são pobres, certamente até será mais. E o que é que nós fazemos? Não criamos condições para as pessoas saírem da pobreza, não, subsidiamos a pobreza. Damos os 200 euros aos idosos que têm reformas, 80% dos idosos têm reformas abaixo dos 700 euros. Ou seja, isto é um país miserável, com políticos miseráveis e políticas miseráveis. E ainda assim o desafio é ainda maior, João, porque, apesar de tudo, há uma esmagadora maioria de portugueses que trabalham e não pagam impostos porque não chegam sequer ao primeiro escalão do IRS, não é? Exato. Ou seja... Porque os ordenados são de miséria. Isto no essencial, e isto é uma contabilidade que nós devíamos fazer sempre, retira deste país
os milhões e milhões e milhões de euros que a União Europeia aqui colocou e que país era este? O que é que era isto? Não é? O que é que era isto? Isto era uma miséria, uma coisa medonha. E mesmo assim, tu vem o PSD, é igual ao PS, o PS é igual ao PSD. No essencial, são mesmo. Há aquelas coisas daqueles mitos, o Passos salvou o país, o Sócrates chegou ao país. Pode ser tudo verdade, mas se o António Costa estivesse naquela altura no lugar do Passos, tinha feito igual ao Passos, e o Passos tinha feito igual ao que o Costa fez a seguir, não vale a pena. E isso depois é coisas do clubismo, claro. Sou do Sporting, sou do Benfica, não sei o quê. E é olhar para isso. Agora, as grandes questões, as questões essenciais, e isso é que era a política a sério, vamos olhar para a carga fiscal, vamos olhar para a fiscalidade. Nós propomos isto, não é um leilão. Mais 1% de não sei o que é jovem. Mas tu viste o que é que acontece agora? O governo tem que mexer nisso. Todos os jogadores, o Guiorcas vai ter IRS jovem. O homem tem menos de 35 anos, tem direito. Todos os futebolistas que ganham milhões, todos, vão fazer uma adenda, mas todos os futebolistas têm menos de 35 anos. Têm todos direito, ou vão ter, uma grande parte deles vai ter direito ao IRS jovem. Ou seja, é uma cambada de gente que nunca trabalhou na vida, a maior parte, só trabalharam na política, também não sejamos injustos, eles trabalham na política, mas fizeram o percurso todo só com políticos, não têm nenhuma experiência profissional de coisa nenhuma, andam ali metidos só naquelas tricas e naquelas coisas e não sei o quê. E depois é isto. E depois, a mim custa-me, seja partidos de direita ou de esquerda, que surjam como uma espécie de esperança para as pessoas de mudar um sistema que vive só de se perpetuar no poder e que não consigam formar um conjunto de ideias sobre os temas mais importantes de uma sociedade, baterem-se por essas ideias, independentemente se vão para o poder logo, se não vão, se vão depois. No fundo, era a força das convicções e do caráter, não é? E isso não existe, é uma miséria. Achas que atualmente os partidos estão a fazer o que for necessário para se manter no poder ou para tentar chegar o mais próximo possível ao poder? Quer dizer, isso é natural, não é? As pessoas querem, é melhor ter poder do que não ter poder. A questão é se é só isso ou se há mais alguma coisa. E muitas vezes o que parece é que não há mais nada, ou seja, o poder é um fim em si e tudo o resto é um meio para chegar a esse fim, quando devia ser o contrário, não é? O poder era uma consequência de desenvolver-se um projeto, um conjunto de ideias, mas nós também, lá está, voltamos sempre à mesma conversa. Nós também não somos muito exigentes. Do caranguejo, também não somos... O caranguejo português, conseguem, é um bocado uma outra ideia também que é tramada, não é? Que é aquela ideia, não sei se é real, se não, mas que se for é engraçado, que é, tu tens uma galinha, a galinha está num terreno, se fizeres um círculo na terra à volta, só com um lápis ou com um objeto qualquer, uma cana, a galinha vê o círculo e não consegue sair do círculo. Nós estamos ali, estamos a ver a SIC e a CNN e eles dizem PS, PSD, PS, PSD, PS, PSD, chega, fascistas, não sei o quê. Depois aparece o Ventura exaltado a dizer que sim e que não e mais, não sei o quê. Depois aparece a Mariana Mortágua a dizer... E é como se o mundo se reduzisse àquilo, não há mais nada, só há aquilo. Eu ainda há dias falava com uma pessoa próxima, e ela dizia, mas então se a gente não votar nestes, vota em quem? E essa mesma pessoa que eu tinha ido ver e tinha ajudado para marcar uma consulta, que ela precisa fazer uma cirurgia, a consulta vai demorar 6 meses e a cirurgia 2 anos e meio. Ou seja, isto é a realidade depois, percebes? Isto é a realidade. É nesta realidade que vivemos, não é no debate da televisão, do não sei o quê. E isto é que era preciso transformar, isso é que era o fundamental, isso é que é a miséria de onde vivemos, que isto é um atraso de vida. E achei interessante mencionares de vivermos no nosso próprio círculo, que eu já mencionei isto esta semana, creio que num outro programa, em que tivemos aqui o festival Tribeca, acho que é o nome do festival. O Robert De Niro e o Whoopi Goldberg estão aí. Não vou dizer que são democratas, mas são claramente anti-Trump, pronto, só por uma questão de disclaimer. Mas fiquei fascinado quando a Whoopi Goldberg, por quem tanta gente tem uma profunda admiração, não sei se foi pelo filme, não sei se ela até teve o Oscar ou não, da Cor Púrpura, mas dizer que em Portugal, no aeroporto,
nunca tinha visto, aliás, viu pela primeira vez uma tripulação só composta por negros, o que me surpreendeu, porque eu não sei onde é que ela tem andado nos últimos anos, não ela, é? por exemplo, nunca foi à África. Não é? Se fosse à África, Provavelmente. E noutros países também, muitas vezes há tripulações mistas. Mas são aquelas coisas que se dizem para... Sim, mas João, não achas que nestas nossas sociedades atuais, pessoas com esta exposição mediática a dizer este tipo de coisas acabam por ser, os novos influencers também das multidões? São, mas se tu repara, nós vivemos a importância de qualquer coisa, o maior massacre do mundo ou a coisa mais horrível, para nós tem a importância de um dia ou dois, portanto, também não percebes. A gente, enquanto eu almoço ou janto, ainda hoje estava a almoçar, estava a ver o telejornal, enquanto almoço vejo pelo menos 500 mortos. Uma pessoa que almoça e que assiste a 500 mortos, tudo isso é uma brincadeira. João, mas nós isso, tornámos-nos psicopatas. olha, isso abre aqui uma questão que só mesmo contigo é que eu consigo conversar, mas que acaba por ser interessante. Há umas décadas para cá nós começámos a assistir nos diversos canais de televisão a séries que começaram a lidar com a morte de uma maneira muito mais próxima, séries do estilo o CSI e tudo. Achas que isso também nos tornou talvez mais insensíveis ao que é a morte de facto de um ser humano? Eu não sei se é mais insensíveis. Agora, é uma coisa terrível, que é, eu penso que isso é uma consequência daquela questão do relativismo, que é a morte, um cadáver retalhado, um cadáver cortado às postas, não é o mesmo que uma posta de pescada com um determinado molho que aparece ali. E tu tanto tens o programa de culinária como a seguir tens o programa dos cadáveres. Ou seja, no fundo é a tal ideia que é o que é essencial e o que é acessório, o que é mais importante e o que é menos, aparece tudo embrulhado. E isso é intencional, porque isso significa o quê? Que és completamente desestruturado. Estão-te a desestruturar completamente. Tu deixas de ter referências. Para ti deixa de haver coisas mais ou menos importantes. O que há é coisas que são mais ou menos impactantes em termos emotivos naquele momento. Não é? E assim és facilmente controlável. Quer dizer, basta eu mexer nas tuas emoções, nos teus sentimentos, tu já não tens referências, para ti já nada é mais importante, nem mais aterrador, ou menos importante e mais prazenteiro, é tudo uma questão, e a partir daí tudo é possível. Olha, João, agora, se isto é intencional, não faço ideia. Mas eu sei que tu estás atento também a autores estrangeiros. Já começa a existir mais literatura a chamar-nos a atenção para estas questões? É assim, eu penso que sempre sem ser o houve Harari, porque já sabemos que o Harari também é apocalíptico, Sim, QB, mas não é? Mas... E podem não ter, como é que eu ia dizer, podem não ter tanta visibilidade, mas há países, Estados Unidos, França, coisas que eu leio que sigo com mais atenção, em que tu encontras muita coisa e muita coisa interessante que chama a atenção para determinados aspectos da realidade e não só o aspecto, o aspecto único. O que é importante é nós dizermos às pessoas, atenção, há mais coisas. Há pessoas a pensar sobre isto, há pessoas a falar sobre isto. Olha o teu programa, há outras maneiras de ver, há outras maneiras de olhar. Isto não é só uma espécie de linha repetir de alimentação. Exatamente, não é só uma produção para os de leitõezinhos. frangos de aviário, não é? Frangos não, porque pelo meu nome quis poupar a minha espécie. Ok, mas sim, agora compete cada um de nós fazer. E é aí onde, de alguma forma, não sei se isso é algo que nasce no teu caráter, uma das coisas que eu fico sempre com a sensação quando converso contigo é que tu tens uma forte componente de responsabilidade individual. Ou seja, sim senhora, os maus são maus, sim senhora, os que prejudicam, mas nós temos culpa. Nós temos culpa. Nós, individualmente, ou seja, o nós estarmos, de alguma forma, adormecidos para a nossa intervenção cívica, o deixarmos a luta só para um ou dois, o não sermos tão participativos. É assim, João, é muito difícil responder a isso, que lá está, se
a escolha da nossa identidade não depende só de nós, a escolha também do modo como nós olhamos para o mundo também não depende só de nós, não é? Se vives num contexto que te empurra todo sempre para uma determinada direção, se estás sob uma determinada influência e uma determinada atmosfera, é natural que seja mais fácil tu ires pelo aquele caminho e que não digas, não, espera, vou parar, deixa-me lá olhar para isto mesmo nesta época em que vivemos com informação acessível ao toque do dedo? Não, depende, não é? Se tu não sabes que certas coisas existem, esta é a história do Platão, não é? A gente só conhece aquilo que já sabe. Também, isso é outra perspectiva. Se tu não sabes que certas coisas existem, tu nunca as vais procurar nem as vais encontrar. Tens que ter alguém que te chama a atenção para esse caminho, ou então é um acaso, um dia vais na rua e dás um pontapé numa pedra, ou então vives uma situação limite que te obriga a olhar para as coisas de outro modo, porque tirando isso, a gente não consegue aceder a coisas que desconhece se não nos indicarem o caminho. Há uma agenda quase global que nos leva numa determinada... Isto é uma espécie de uma bola... Isto é uma espécie de uma bola de neve, no fundo, se tu quiseres, a explicação mais simples é nós desencadeamos forças que acabamos por deixar sequer das conseguir já controlar. Quer dizer, nós também já não dominamos, nós já não controlamos isto. Não é? Vê, por exemplo, até os próprios políticos e a relação que têm com os média e com a televisão. Embora, isso, a televisão é curioso, as pessoas com menos de 40 anos já ninguém vê televisão, atenção. Mas os próprios políticos estão tão... Por exemplo, em Portugal, não é? Vive tudo fechado numa caixinha muito pequenina, mas estão tão influenciados pelas televisões que acreditam que a televisão é a realidade e que a televisão, por sua vez, também acredita que aqueles políticos é que são a realidade. Mas às vezes há surpresas, não é? Mas não é, as pessoas ficam em circuito fechado, não é? Ficam presas dentro de si próprio ou dentro dos seus pequenos mundos. Olha, João, estamos nos últimos 3 minutos, sensivelmente, de programa. Durante este tempo em que tiveste dedicado às tuas tarefas, houve algo mais que te chamasse a atenção e que tivesse despertado a tua curiosidade? Tu estás a falar aqui em termos de conhecimento? Nacionais, internacionais, conhecimento, algo que tivesse valido a pena? É assim, minha área é filosofia, não é? Vivo sempre interessado por ideias e por pensar sobre ideias, por ler sobre ideias. Uma coisa que eu tenho notado e que ainda não consegui, mas isso tem a ver comigo próprio, não é? No fundo, é achar que nós, se calhar, devíamos cortar com essa influência diária, seja das televisões, seja das redes sociais, deixar de tentar viver nessa exteriorização permanente, desligar isso tudo e começar a pensar noutras coisas e a olhar e a dar mais importância a outras coisas. Mas pronto, isto é uma ideia. Não achas que também, muitas vezes, é da discussão das ideias que pode surgir um estímulo? Sim, mas eu penso que... Sim, claro, sim. Ou o nível a que nós estamos? Não, penso que sim. Mas, e aliás, a pessoa tenta fazer... Eu, por exemplo, há uma ideia que me interessa, eu vou falar de uma coisa pessoal, uma ideia que me interessa em termos no plano das ideias, tenho constatado, as ideias políticas, né? No fundo, como dizia o Berlin, são as ideias também que mudam o mundo. Tenho encontrado, quando falamos muito da política, à direita, à esquerda, os fascistas, os comunistas, não sei o quê, tenho encontrado muitas coisas em comum naquilo que eu considero serem os bons conservadores e naquilo que eu considero também ser uma boa esquerda, que já existiu, e porventura, quem sabe, um dia poderá existir, tanto à direita como à esquerda, um conjunto de temas sobre a organização política, sobre aquilo que o ser humano mais deve privilegiar, que têm, de facto, muito em comum. Quem sabe, um novo projeto político de futuro que una, que faça essa... Mas só no plano das ideias, estás tu a dizer, não é? Não me vais aparecer aqui com uma bandeirinha. Não sou eu. Olha, João, agora sou presidente de um partido. Um partido unipessoal. Não tem a ver com partidos. Não, no plano das ideias. Nunca tenho paciência. Sim, porque esse é o grande desafio, é assumir que os outros também vão ter algumas boas ideias, não é? Os partidos exigem fidelidade e obediência, e isso é uma coisa terrível se uma pessoa prezar verdadeiramente a liberdade.
Tive aqui um jovem que é de uma juventude partidária, disse que uma das coisas mais difíceis é a disciplina de voto, quer dizer, numa democracia, alguém ser eleito e depois ter que votar como o partido mencionado. João Maurício Braz, obrigado por ter estado aqui connosco. Já tinha saudades, fica depois, quando o livro estiver pronto, já sabes, contamos contigo. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever esta conversa subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho para receber as notificações e partilhando nas redes sociais sempre ajuda a que estas ideias possam chegar mais longe. Resta-me desejar-lhe uma boa noite e até amanhã. Muito obrigado.